salários relativos e especialização. Vamos ver agora, com várias mercadorias, como é que os países vão se organizar neste sentido. Estamos agora preparados para olhar para o padrão, então, de comércio. Esse padrão ele depende apenas de uma coisa. Veja, a relação dos salários da economia doméstica para a economia estrangeira. Então, tudo que a gente já aprendeu neste capítulo, se você estiver realizando suas anotações, você vai ver que uma das coisas que definem os ganhos de comércio e logo vão definir como vai ser o padrão de comércio, a relação entre dois países, uma das questões que define é a relação dos salários da economia doméstica para a economia estrangeira. Uma vez que conhecemos essa relação, podemos ir e determinar então quem produz o quê, porque como o único fator de produção é a mão de obra, claro que o preço, o custo da mão de obra, portanto, torna-se relevante para explicar o funcionamento deste modelo. Se W for a taxa salarial por hora na economia doméstica e W asterisco a taxa salarial na economia estrangeira, então nós vamos ter que a relação de salários é de W dividido por W asterisco. A regra de atribuição de produção do mundo, então, é simplesmente isso. Os bens serão sempre, e aqui, serão sempre produzidos onde for mais barato fazê-los. Então, custo de mão de obra, hora de trabalho menor, é ali onde será produzido, ok? E a gente viu lá, quando a gente tinha apenas o queijo e o vinho, o queijo era mais barato ser produzido na economia doméstica e o vinho era mais barato ser produzido na economia estrangeira. E claro, aí cada um se especializava um no queijo e um no vinho para produzir aquilo que era mais barato e fim de papo dentro dessa reflexão. Então veja, o custo de fazer alguma mercadoria, digamos a mercadoria I, é os requisitos de mão de obra unitária vezes a taxa salarial. Então, de novo, o custo de fazer alguma mercadoria, digamos a mercadoria I, é os requisitos de mão de obra unitária, ou seja, quanto de hora de trabalho precisa para fazer aquela mercadoria, vezes a sua taxa salarial, o seu W na economia doméstica e o W asterisco na economia estrangeira. Produzir a mercadoria I na economia doméstica, portanto, vai custar lá a taxa salarial W vezes a LI. Para produzir a mesma mercadoria na economia estrangeira, vai custar W asterisco vezes A asterisco LI. Vai ser mais barato produzir o bem em economia doméstica se, claro, obviamente, por exemplo, WALI for menor que W asterisco A asterisco LI. Então, se o custo de fazer a mercadoria na economia doméstica for menor que na economia estrangeira, faz na economia doméstica. Que podem ser rearranjadas para produzir o seguinte. Então, se você rearranja essa fórmula, nós temos que A asterisco LI dividido por ALI tem que ser maior que W barra W dividido por W asterisco. Por outro lado, será mais barato produzir o bem na economia estrangeira se for o inverso, né? Se o custo de produzir na economia doméstica for maior que produzir na economia estrangeira. Então, produzir na economia estrangeira for mais barato, for menor. Se a gente faz o rearranjo também, nós temos aí o A asterisco LI dividido por LA, e aí você inverte apenas o sinal, é menor que W dividido por W asterisco. Então, mais uma vez, essas formulações matemáticas são uma forma que a economia usa, e aí mais uma vez relembro o fato de que se você já caiu aqui neste livro de economia internacional e nunca estudou ou é de outra área e nunca viu os fundamentos básicos de economia num livro de introdução à economia, volte para estudar primeiro Introdução à Economia, porque você vai ver a importância
dessas notações matemáticas, dessas fórmulas, dessas equações, com o objetivo de você observar que muitas respostas na ciência econômica, sobretudo essa, que é a chamada mainstream, que tem aí uma tendência neoclássica, etc., o fato de que, por exemplo, as equações, elas nos dão as respostas, digamos assim, objetivas, numéricas, matemáticas, para entender certas coisas, como é o caso de custo. Então, o custo é custo mesmo, é matemática. Então, se custa 10 para fazer num país e 15 para fazer no outro, é claro que, que o país que produz a 10 é mais competitivo para se especializar naquele determinado produto, dado que o custo é um resultado numérico do qual não existe muita, digamos assim, muito questionamento subjetivo em torno dessa questão. Então é muito importante sempre ter em mente o uso dessas formulações matemáticas como parte fundamental da ciência econômica e, claro, na economia internacional, essa questão não seria diferente. Então, se você não está ainda com os seus fundamentos em economia tão bons assim, eu sugiro que você acompanhe também o nosso curso aqui de Introdução à Economia. Tem um do livro do Menkil, tem outro também baseado num livro que tem como primeiro autor o Paul Krugman, que é o mesmo autor deste livro aqui, né, o primeiro autor. Então, consequentemente, você tem aí possibilidades de continuar ampliando o seu conhecimento em economia. Lembrando, claro, esse aqui é um curso que tem um viés universitário, aqui não é achismo. Veja, nós estamos fazendo uma análise de um manual de economia, um livro de mais de 600 páginas, portanto, fazendo uma visão acadêmica, detalhada, especializada do que é economia e aqui, neste caso, o que é economia internacional. Então, veja, assim, nós podemos reafirmar a regra de alocação. Então, qualquer mercadoria para a qual, então, veja, voltando aqui, vou subir aqui mais uma vez. Então, veja, de que A asterisco LI dividido por ARI seja maior do que W dividido por ARI, será produzido na economia doméstica. Enquanto qualquer mercadoria em que você apenas inverte lá o sinal, vira menos, será produzido na economia estrangeira. Ok? Então, claramente uma definição de custos matemáticos. Já alinhamos as mercadorias em ordem crescente de ALI dividido por A asterisco LI, que foi a equação 3.6, que a gente viu aqui ao lado. Então, já está organizado em ordem crescente. Crescente de custo. Então, menor custo até os maiores custos. Esse critério para especialização nos mostra, portanto, que há um corte na linha determinado pela proporção das taxas salariais dos dois países. Então, há um corte, que é essa proporção entre o salário do país doméstico dividido pela taxa salarial do país estrangeiro. Todos os bens à esquerda desse ponto acabam sendo produzidos na economia doméstica. Então, quando você pega lá a equação 3.5, então, todos os bens à esquerda deste ponto acabam sendo produzidos pela economia doméstica. E todos os bens à direita acabam, então, sendo produzidos pela economia estrangeira. É possível, como veremos em um momento, que a relação de salário seja exatamente igual à relação entre os requisitos de mão de obra unitária para uma mercadoria. Então, nesse caso, essa mercadoria limite, né, que seria, digamos assim, a mercadoria em que o custo de produção é igual nos dois países, ela pode ser produzida em ambos os países. Então, você vai ter à esquerda, os custos são menores na economia doméstica e à direita os custos são menores na economia estrangeira. E algum produto que vai ficar ali, digamos assim, centralizado nesta equação, nesta ordem aí crescente, onde eles vão ser igual, significa, por exemplo, que os custos são iguais em ambos os países, as taxas salariais vão acabar resultando na mesma coisa, porque, digamos, a hora de trabalho parece que pode ser equivalente, etc. E aí, tanto faz em qual país essa mercadoria é produzida.
Agora vamos aqui ó, ver de uma maneira mais intuitiva. A tabela 3.2 oferece um exemplo numérico no qual tanto a economia doméstica como a economia estrangeira consomem e são capazes de produzir 5 bens. Então veja, aí aqui a gente adiciona 5 bens, ó, maçãs, bananas, caviar, tâmaras e enchiladas, ok? Então veja lá, o requisito de mão de obra para produzir a mercadoria: 1 hora, 5, 3, 6 e 12. 1 hora não, vamos botar aqui apenas como número que seria o ALI. Requisito de mão de obra unitária na economia estrangeira. Ó, a economia estrangeira precisa de 10 horas na maçã, precisa de 10 na maçã, 40 na banana, 12 no caviar, 6 na tâmara e precisa de 9 na enchiladas. E a vantagem relativa da produtividade de doméstico. Então, fazendo, mais uma vez, aquela vantagem relativa. Então, deu 10, veja, 8, 4, 2 e 0,75. Ok? Eu acho que tem um gráfico aqui à frente, mas aí daqui a pouco a gente dá uma olhada nisso aí. Não vamos adiantar, não. Vamos com calma. Então aqui nós temos ó lá, os requisitos de mão de obra unitária na economia doméstica e na economia estrangeira. Então nós temos cinco produtos agora. Veja os requisitos da economia doméstica e da economia estrangeira e a vantagem relativa da produtividade da economia doméstica. Claramente, a economia doméstica só tem uma vantagem relativa de produtividade menor em um produto e superior em 4 outros produtos, ok? Vamos lá aqui para a explicação antes da gente avançar lá, que tem um gráfico aqui que eu acho que vai ficar mais claro o que essas coisas significam. As 2 primeiras colunas da tabela, então, elas são autoexplicativas. A terceira, que é a última aí que a gente viu, é a relação entre os requisitos de mão de obra unitária da economia estrangeira e da economia doméstica para cada mercadoria. Ou melhor, dito de forma diferente, é a vantagem de produtividade relativa da economia doméstica em cada produto. Ou seja, é o uso da fórmula que a gente viu aí das últimas fórmulas. Então, eu faço lá e aí vou botar essa vantagem relativa em ordem crescente, ok? Nós rotulamos as mercadorias por ordem, portanto, de vantagem de produtividade na economia doméstica. Então, mais uma vez, aqui está rotulado de acordo com aquilo que a produtividade da economia doméstica é maior para aquilo que ela é menor, ok? Então, tranquilamente, apenas um ordenamento, digamos assim, didático para que a compreensão fique mais fácil. Então, sendo a vantagem da economia doméstica maior para maçãs e menor para enchiladas, ok? Então, não está muito difícil aí essa reflexão. Que país produz quais mercadorias? Depende, portanto, da relação de taxas salariais entre a economia doméstica e a economia estrangeira. Então, veja, aqui só são os requisitos de mão de obra. Requisitos de mão de obra da economia doméstica, requisitos de mão de obra da economia estrangeira e a vantagem relativa da economia doméstica em relação à economia estrangeira. Veja, a produtividade da economia doméstica é maior em maçã, é menor em enchiladas. Mas veja, não tem o custo aqui. Então, o que cada país vai produzir, nós não sabemos, porque nós não temos ainda os custos da mão de obra. Então, veja, o que país produz quais mercadorias depende da relação das taxas salariais entre a economia doméstica e a economia estrangeira. A economia doméstica terá uma vantagem de custo em qualquer produto para o qual sua produtividade relativa for maior que o seu salário relativo, e a estrangeira terá a vantagem nos outros. Então, se a minha produtividade relativa for melhor do que o meu salário relativo, eu vou produzir na economia doméstica. E se o contrário for, você produz na economia estrangeira. Então veja, se por exemplo, a taxa salarial da economia doméstica for 5 vezes a da economia estrangeira,
uma relação de salário da economia doméstica parecendo de 5:1, então 5:1, veja, maçãs e bananas serão produzidas na economia doméstica e caviar, tâmaras e enchiladas na economia estrangeira. Então, se a relação for de 5:1, então a produtividade aqui 10, 8, 5:1, salário é 5 vezes maior, então vale a pena produzir maçãs e bananas, porque a minha produtividade relativa é maior. E caviar, tâmaras e enchiladas é melhor produzir no país estrangeiro, porque o salário dele é 5 vezes menor e minha produtividade não é 5 vezes maior. Então aí eu escolho produzir no país estrangeiro. Deu para entender a relação? Não deu? Volta para o começo da explicação desse quadro 3.2 e volta aí, vai anotando de maneira a que fique fácil a compreensão. Então, se a taxa salarial da economia doméstica, veja, agora mudar, for apenas 3 vezes a da estrangeira, então o salário da economia doméstica é 3 vezes maior que da economia estrangeira, então veja aí, ó, aí a economia doméstica vai produzir maçã, banana e caviar, enquanto a estrangeira vai produzir apenas tâmaras e enchiladas. Então, se você voltar aqui, mais uma vez, então, se o salário da economia doméstica for 3 vezes maior que a da estrangeira, já vale a pena produzir maçã, que é 10 vezes mais produtiva, banana, que é 8 vezes, e caviar, que é 3 vezes. Agora, se o meu salário é maior e a minha produtividade só é 2 vezes maior em tâmara e 0,75 em enchiladas, é melhor a economia estrangeira produzir. Deu para entender? Quando a gente coloca o salário relativo, aí torna-se fácil compreender como um país faz a sua escolha. O que eu vou me especializar? Eu vou me especializar naquilo que a minha produtividade de mão de obra for maior que o meu salário relativo. Então, se eu tenho produções superiores ao meu salário relativo, eu vou me especializar nesse. Se não for, eu deixo que o país estrangeiro se especialize nessa produção. E aí, isso agora, em números, reflete aquilo que a gente viu nas fórmulas anteriores. Então, aquelas equações matemáticas, aquelas notações matemáticas, elas vão justamente justificar essa conta, esse número que agora nós utilizamos neste exemplo para poder ficar mais claro o que o país se especializa ou não. Ok? Tal padrão de especialização é benéfico para ambos? É a pergunta que abre este parágrafo. Então veja, podemos ver que sim, usando o mesmo método já utilizado. Então veja, comparando o custo de mão de obra para produzir um bem diferente em um país com o de produzir indiretamente, que seria o de importar, produzindo outro bem e comercializando pelo bem desejado. Então veja, se a taxa salarial da economia doméstica for 3 vezes o salário da economia estrangeira, ou dito de outra forma, a taxa salarial da economia estrangeira for 1/3 da doméstica, 1/3 da doméstica, a doméstica vai importar tâmaras e enchiladas. Não vale a pena eu produzir nacionalmente. Então eu vou produzir, entre aspas, importando de outro país. Então veja, uma unidade de tâmaras requer 12 unidades de mão de obra estrangeira para ser produzida, mas o seu custo em termos de mão de obra da economia doméstica, dada a proporção de salário, é de 3:1. Então, é de apenas 4 horas, então 12 dividido por 4 igual a 3. Então, esse custo de 4 homens-horas é inferior a 6 horas que seriam necessárias para produzir a mesma unidade de tâmaras na economia doméstica. Então, para as enchiladas, a economia estrangeira tem maior produtividade junto com salários mais baixos. Então, se eu tenho um salário mais baixo e, consequentemente, a distância de produtividade entre os países é menor, eu posso fazer com que o país que tem, inclusive, uma ineficiência menor, porque, mais uma vez aqui, ó, quando a gente está falando aqui de tâmaras, por exemplo, o país, aqui, ó, a economia doméstica ainda é mais produtiva, precisa de menos mão de obra, a outra precisa de 12 horas de mão de obra, só que o salário é 1/3.
é 1/3. Então, vale a pena você produzir na economia estrangeira. Então, a produtividade da economia estrangeira é 2 vezes maior, só que o salário é 3 vezes menor. Percebe? Então, é mais ou menos essa questão. Então, não é muito difícil. Se você pegou a linha de raciocínio, você verá. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ó, vamos voltar aqui de novo, né? Vamos deixar bem claro essa situação. Então, veja, se eu tenho, então, veja, os requisitos de mão de obra da economia estrangeira é o dobro do que precisa a economia doméstica para produzir tâmaras. A economia doméstica precisa de 6 horas, a economia estrangeira precisa do dobro, 12 horas. Só que o salário da economia estrangeira é 3 vezes menor. Então, é o dobro de ineficiência produtiva, só que o salário é 3 vezes menor. Portanto, compensa, neste caso, que a economia doméstica importe as tâmaras da economia estrangeira. Ok? Então, voltando aqui. Então, para as enchiladas, a economia estrangeira tem agora maior produtividade. É o único produto em que a economia estrangeira é realmente mais produtiva que a economia doméstica. E ela ainda tem salário menor. Então, vai custar para a economia doméstica apenas 3 homens-horas para adquirir uma unidade de enchiladas pelo comércio, em comparação com as 12 horas que seriam necessárias para produzi-la internamente. Um cálculo semelhante mostrará que a economia estrangeira também ganha. Então, para todas as importações de mercadorias da economia estrangeira, se a gente for ver lá como ela precisa de muita mão de obra, mesmo que o salário seja baixo, o que também faz caro, faz com que ela também importe mercadorias da economia doméstica, em que a mão de obra pode ser mais cara, mas o tempo usado para produzir é menor. Então, para todas as importações de mercadorias da economia estrangeira, parece ser mais barato, em termos de mão de obra da economia doméstica, comercializar a mercadoria em vez de produzir o bem. Então, claro que como a economia doméstica aparentemente aqui, digamos, é mais produtiva, digamos lá na produção de maçã, então veja aqui, ó, se a gente volta. Então, a economia doméstica gasta 1 hora para produzir maçã e a estrangeira gasta 10 vezes mais, mesmo que o salário da economia doméstica seja 3 vezes maior, vale a pena comprar maçãs da economia doméstica e não da economia estrangeira. Então, cara, isso é a vantagem comparativa. É um conceito super sofisticado. Consequentemente, por exemplo, multinacionais utilizam isso brutalmente para decidir que pedaço da sua produção vai ficar em um país ou em outro. Então, hoje, você pega uma indústria automobilística que faz esse tipo de reflexão, claro, por peças ali, por tipo de produto mais sofisticado. Então, você pode ter a engenharia nos Estados Unidos e você pode ter a produção, sei lá, de pneus em Bangladesh, ou você pode ter a produção de motor na Argentina. Você vai fazer esse cálculo de custo da mão de obra no país, tempo de horas de trabalho necessário, requisitos de mão de obra ou de tecnologia, e você, claro, você vai ter adição de muitas outras coisas, mas veja como este conceito lhe abre a perspectiva para entender, porque hoje as cadeias globais de valor elas estão fragmentadas, sobretudo em produtos industrializados, onde você pode fragmentar e fazer, digamos assim, uma produção não sequencial de uma série de coisas e depois fazer a montagem, enfim, a finalização em um terceiro país. Então, por exemplo, levaria 10 horas de mão de obra da economia estrangeira para produzir uma unidade de maçãs. Então, mesmo com uma taxa salarial de apenas 1/3 dos trabalhadores da economia doméstica, serão necessárias apenas 3 horas de mão de obra para ganhar o suficiente para comprar aquela unidade de maçã da economia doméstica. Então veja que também vale a pena para a economia estrangeira. Ao fazer esses cálculos, no entanto, apenas assumimos que a taxa salarial relativa é de 3. Aqui, claro, a gente deu um valor aqui fictício para o exemplo, para ficar a análise
possível do ponto de vista, digamos aqui, numérico. Como é que essa taxa salarial relativa efetivamente pode ser determinada?